Olá, senhoras e senhores, Fábio Sobreira, seu mordomo financeiro, e hoje nós vamos dar continuidade à nossa carteira com 7 ações para você se aposentar, mais 2 de bônus que a gente coloca aqui, porque são 7, uma de cada setor. Se tiver um setor muito bom, a gente pode colocar até mais de uma, às vezes tira de um setor e coloca no outro, se não tiver nenhum setor, é bom, é claro. E aí a gente vai organizando essas ações para que você tenha uma maneira simples e objetiva de escolher um portfólio e nosso portfólio até aqui estava dando um banho no Ibovespa até o mês passado. Deu uma adiantada aqui para não ficar muito no final do mês o portfólio. A gente está ali gravando hoje no dia 15 de setembro, o fechamento foi no dia 14. 3 semanas apenas de portfólio, a bolsa andou 4%, mais de 4%. Vamos ver se nosso portfólio acompanhou, se ele continua à frente, se seria uma boa escolha. É claro que a escolha é sua, os critérios têm que ser seus. Aqui é só um estudo, a gente é analista, eu e o Alexandre, mas aqui a gente faz um estudo e não é uma indicação de compra. Você é que vai escolher os seus critérios, mas a gente vai ver aqui que se você escolhesse esses critérios, você estaria ganhando muito dinheiro, porque de fato está indo muito bem. Se você gosta desse conteúdo, não esquece, no fim você curte, compartilha, comenta se você investe nessas empresas e marca o sininho para não perder nada do que a gente faz, tá bom? E ainda, claro, sempre lembrando, temos também o nosso grupo, a comunidade do Mordomo. Já estamos enchendo o primeiro grupo com quase 250 pessoas. Logo, logo a gente abre um outro, mas é muito importante que se você quer aprender mais, você esteja lá com a gente, porque lá é fantástico. A gente troca a informação todo santo dia e vocês pedem o que vocês querem para a gente. Já falando do estudo em si, aí ó, tivemos aqui o mês de junho, nossa carteira deu 3,12 e o Ibovespa 1,08. Em julho, nossa carteira caiu 1,26, mas o Ibovespa caiu 4,81. Olha a diferença. E aí, nosso portfólio ficou 3,79 do Ibovespa caindo e o nosso subindo 1,82. Uma diferença de 5,61. Porque não dá nem para fazer um percentual aqui, porque é um para cima, outro para baixo. Em agosto, nosso portfólio andou só 6,85, pessoal. Só isso. Em 3 semanas, de 21/8 até 14/9. 3 semanas, 6,85 contra 4,34 de Ibovespa. O acumulado do Ibovespa agora 0,39 e o nosso portfólio 8,79 em menos de 3 meses. Olha para isso, em menos de 3 meses, quase 3% aqui todo mês, mais de 2,5% por mês. A diferença, se eu botar aqui o percentual, dá mais de 20 vezes, mais de 20 vezes acima do Ibovespa. Mas em percentual aqui, ó, 8,41 acima do Ibovespa. Um número bem impressionante, se vocês pararem para pensar. Leve subiu 13,84, 13,84, absurdo. Rani subiu 17,10. Petrobras também subiu bem. Todo mundo aqui na minha carteira subiu, pessoal, subiu bastante. E, óbvio, quando uma coisa acontece que subiu muito aqui, o dividend yield tende a cair, porque ainda não tivemos muitas informações de dividendo, só a Petrobras que subiu aqui, talvez até por algum ajuste que fizeram, apesar de ela ter pago o dividendo recentemente, mas ó, a Petrobras subiu e subiu o dividendo. No geral, o que está acontecendo é, ou as empresas mantiveram, ou no máximo ó, caíram aqui, ó, algumas querem até bastante, como a Home caiu bastante, a Itaúsa caiu bastante, a Rani caiu bastante. Subiu muita cotação, cai o dividendo, porque você está comprando uma coisa mais cara, é o trade-off aí. Quando acontece a mesma coisa que com o poder de lucro, ó, que é o poder de pagar dividendo. As empresas tinham 20,17 de poder de pagar dividendo, agora tem 18,90 de poder de pagar dividendo. Também uma queda expressiva, novamente. Se a cotação está subindo e não teve nenhum lucro novo ainda, é normal que caia, porque você está esperando as empresas irem bem, esperando a bolsa subir para poder comprar, aí você compra mais caro. Lembrando que o poder de lucro, para quem não lembra, é o contrário do preço sobre lucro, é o lucro sobre preço. Eu divido o lucro que a empresa teve nos últimos 12 meses pela cotação dela, vai me dar um poder de pagar dividendo, porque a empresa distribui lucro, os dividendos são nada mais nada menos do que o lucro que a empresa resolve distribuir. Se ela distribui, a gente chama de payout. Se ela retém, a gente faz reinvestimentos. E esses reinvestimentos são feitos para que a empresa vá crescendo, crescendo, crescendo. Nesse caso aqui, se uma empresa tem 20% de poder de lucro, distribuiu 60%, ela teria 12% de dividend yield, tá bom? É uma explicação básica aqui para vocês entenderem o que é esse tal de poder de lucro, ou earnings yield, ou qualquer outro nome que você queira dar, que o próprio Benjamin Graham utilizava.
No geral, as empresas distribuem quase 60% dos seus lucros em dividendos, o que é muito bom também. E aí, a gente está vendo aqui que essas empresas elas têm um potencial de subir ainda mais os seus dividendos se elas entenderem que é uma boa mais distribuir dividendo do que ficar reinvestindo. E aí depende de cada empresa, ela que vai escolher. Note, se a gente olhar aqui, ó, a CEMIG distribuiu apenas 37%, ela reinveste o restante, mais de 60%. Já a nossa queridona Petrobras distribuiu 77%, a Itaúsa 76%, a CSLE distribuiu 72%, então está distribuindo muito mais e retendo menos. Empresas que querem crescer, no geral, distribuem menos porque elas querem guardar esse dividendo aqui dentro, por enquanto, reinvestir em si próprio, e aí o ROI é uma medida muito importante, vou fazer outro vídeo falando disso, para poder dizer, olha, se você tem um ROI alto e consegue investir em si próprio e crescer, não há por que você ficar me distribuindo dinheiro. Fica com esse dinheiro aí. Você às vezes tem um ROI de 40%. Cara, eu não consigo 40% no mercado. Então a empresa segura isso, reinveste nela própria, aumenta o seu lucro e no futuro distribui mais dividendo. Eu sei que a galera que prega aí dividendo, acha que não é assim que funciona, mas é assim que funciona, pessoal. A empresa distribui dividendos, são lucros. É o caixa gerado pelas operações, é o lucro gerado pelas operações que são distribuídos dividendo. Dividendo não dá em árvore. Dividendo é muito bom na hora certa, mas tem muita empresa que é muito boa e nunca distribui dividendo. Vide casos, ó, a gente tem vários cases, já falei várias vezes lá nos Estados Unidos, como a Amazon, a Microsoft, a própria Meta, que ficaram anos e anos e anos sem distribuir um dividendo sequer. A própria Berkshire Hathaway não distribui dividendos, ela recompra ações quando tem que recomprar e elas não param de crescer. Por quê? Porque é assim que se cresce, reinvestindo seus lucros, tá bom? Tem empresa para tudo, tem momento para tudo e eu já falei isso algumas vezes aqui. Vamos lá para o nosso estudo agora, vamos ver se em setembro a gente vai colocar as mesmas empresas ou se vai mudar alguma coisa. A gente fez recentemente, se você não assistiu, vou colocar no card aqui as empresas, 5 fundos imobiliários que eu fiz de novo para poder você investir e se aposentar com fundo imobiliário. A gente não teve que mudar nenhum fundo imobiliário, apesar deles terem ali subido já bastante, andado bastante. Por enquanto, esse mês agora não teve que mudar, porque os critérios são os mesmos e não mudou nada ali nas minhas perspectivas. Nos outros meses eu tive que mudar. Aqui também, mês passado eu mudei até bastante. Eu mudei aqui algumas empresas, eu coloquei de volta aqui, você pode ver que eu mudei. A JHSF virou novamente a Leve, eu mudei também a Kepler Weber que eu tirei, botei a Romi, eu tirei a Wiz e botei a Itaúsa, tá vendo? Tirei a Copasa e coloquei a Sanepar. Se esse mês não tiver que mudar, eu não vou mudar nada. Então, se não tem que mudar, não muda. Não é, aqui a gente não fica fazendo giro de carteira à toa, tá? A gente não ganha corretagem, então não tem que fazer giro de carteira à toa. O que a gente vai fazer aqui é, vai virar se tiver que virar. Vamos olhar aqui os critérios. Os critérios são bem simples, bem específicos, já estão salvos aqui, ó. Dividend yield de pelo menos 6%, aí a estratégia do próprio Décio Bazin, do Luiz Barros, de dividendos pelo menos 6%. Preço sobre lucro seria no máximo 10, ou seja, um poder de lucro de pelo menos 10, então a empresa poderia pagar pelo menos 10 dividendos se quisesse. Não gosta de PVPA muito baixo, abaixo de 70, significa que a empresa está desvalorizada no mercado. Margem pelo menos 10, dívida no máximo 1, para ela não ser uma empresa muito alavancada. Isso tira algumas empresas relativamente boas daqui, mas a gente está fazendo um critério objetivo. O ROI de pelo menos 10. Crescimento da receita. Por que da receita? Porque dos lucros é mais complicado. Às vezes uma empresa como a Petrobras, que teve prejuízo há 5 anos, estaria fora daqui. Por quê? Porque seus lucros, quando a gente coloca menos com mais, a gente não consegue fazer uma comparação. E aí, mesmo que ela tenha disparado seus lucros, não vai ter um número aqui. A receita, ela nunca é negativa, então a gente teria muito mais fácil uma comparação. Liquidez, pelo menos 1 milhão, uma empresa bem líquida, e valor de mercado de pelo menos 1 bilhão. Estou tirando aqui as microcaps, por exemplo, deixando as empresas maiores e mais líquidas, tá bom? Ficamos aqui com algumas empresas e eu vou separar de novo por setor. Começando pelo setor de consumo, por ordem alfabética. A Leve volta novamente, então a Leve vai continuar. Nosso portfólio é a única empresa do consumo cíclico que está com os nossos critérios aqui em dia. 8,79 aqui de dividend yield. Nós temos aqui uma liquidez ótima. É uma empresa que tem praticamente nenhum analista aqui recomendando, tem um alvo aqui em 46, tem só um analista aqui recomendando venda, mas tudo bem, é só um analista recomendando, ele não gosta, né? O lucro da empresa totalmente disparado, né, maior da sua história.
altíssimo, o lucro por ação. Crescimento de lucro 24%, crescimento de receita 13%, o ROI altíssimo, 49%. Então, a Leve está com um número muito bom, margem boa, tudo muito bom. Paga dividendos aqui em maio e em dezembro, geralmente, no máximo algumas coisas aqui em agosto. Não é uma grande pagadora de dividendo, mas agora tem que estar pagando dividendo com um pouco mais de frequência, com 89% aqui de payout, segundo aqui o Status Invest, tá? Free float, pouquinho, né? O número de papéis também é pequeno, novo mercado, então é uma empresa aí que está na nossa carteira e continua bem. Segundo, consumo cíclico. Aí tem aqui a SLC, que também mais uma vez ficou aqui na nossa carteira, já era ela que estava, e ela está pagando dividendo de 7,32. Ela tem aqui 5 recomendações de compra, 3 neutras, uma de venda e uma de venda forte, um preço-alvo de 47, segundo aqui os analistas do mercado, ou seja, um upside de quase 18%. O lucro por ação dela, é commodity, é mais complicado, mas ó, deu uma queda aqui, mas já chegou a estar 5,97, agora deu uma queda normal, mas continua muito alto. Preço sobre lucro 9,9, tá batendo aqui no nosso limite aqui já também, tem que tomar cuidado, daqui a pouco ela fica cara. Margem líquida de pelo menos 10, ó, também está ficando perto do limite aqui, ó. O ROI de 17, bacana. Crescimento de receita e de lucro aqui altíssimo, 34 e 20,93, e distribui geralmente dividendos aqui em maio. Os outros é bem pouquinho. Então você vê que é uma empresa bacana, uma empresa boa, 47% aqui de payout e free float de 44,96, que é o quanto de ações estão em circulação no mercado. Isso aqui, no final das contas, não significa tanta coisa não, tá? Mas é que a gente está vendo aí várias empresas aí, a Via e outras empresas que tem aqui um free float gigantesco, é novo mercado, a gente já viu ERB, Americanas, tudo parecia que eram boas empresas, mas não eram, tá? Então, governança não é só isso. Utilidade pública, o que a gente tem de utilidade pública? Temos lá a CEMIG, que já é a que está aqui, ó, a nossa lista, temos a Copasa e temos a Sanepar. A Sanepar ficou, da última vez, ó, o que eu estou usando de critério de desempate, pessoal? O menor preço sobre lucro, não é o dividendo, tá? Porque, novamente, eu quero saber a empresa que tem maior capacidade de pagar dividendo, independente se ela escolhe pagar ou não. Novamente, você pode escolher o critério que você quiser, mas aqui, no seu mordomo financeiro, o que a gente usa é, eu quero empresas que tenham boas condições. Até poderia usar o PEG Ratio, que é a relação entre esse preço sobre lucro e o crescimento, mas geralmente aqui o Status Invest não dá o PEG Ratio direito, poder calcular a parte e tal, para poder a gente fazer, e é um número bacana, porque às vezes a empresa parece que está cara, mas ela tem um crescimento tão grande que ela está barata, e a gente não pode perder isso. E é importante você saber como é que você calcula isso. Só por isso aí, ó, você já poderia dar aquele like, curtir o vídeo aí e compartilhar com quem você acha que se interessa por esse tipo de assunto, porque aqui a gente vai mostrar para você o jeito certo de fazer as coisas. Não é só pelo preço sobre lucro que a gente olha. Estou fazendo critérios simples aqui, mas tem outros tantos critérios que você pode e deve usar se você quiser escolher bons ativos. Voltando para cá, vou escolher aqui, por enquanto, a CEMIG e depois eu vejo se eu vou botar a Sanepar ou a Copasa, mas a princípio a Sanepar está mais barato, R$ 4,97. Se eu pegar aqui qualquer uma delas aqui, vai estar mais ou menos próximo de 5, tá? Quando eu pegar aqui bens industriais, aí eu vou ter Home, eu vou ter a Pomo, eu vou ter a Taurus, né, eu vou ter a Kepler. Novamente, critério de desempate aqui, ó, eu tenho a Home, tá? Se eu abrir aqui a Home, ver como é que a Home está, eu vou ver que a Home tem 7,45 de dividend yield, ela tem aqui uma recomendação neutra, pouca gente vê, né? A Home fica ali do lado, fica ali competindo com a nossa queridona VEG, ninguém vê a Home direito, né? Que a VEG é tão grande, tão boa, que as pessoas mal veem. Mas olha só o tamanho do lucro, e agora que deu uma diminuidinha, mas um lucro muito bom, tem um ROI bacana, tem uma margem líquida bacana, crescimento de lucro aqui, 42% de receita, 18,8%. Então, assim, é uma excelente empresa que vem distribuindo dividendos com uma certa frequência, mas principalmente em janeiro, março e abril. E aí, novamente aqui, critério de payout, 62%, e aqui free float, e é uma empresa do novo mercado também. Então, Home continua aqui como a nossa empresa de bens industriais. Próxima empresa, materiais básicos, ó. Gerdau continua aqui sendo nossa melhor, já estava aqui, a Vale por algum critério saiu daqui, né? A Rani é uma empresa que está aqui no nosso bônus, aqui, nosso plus, né? Vamos ver se ela vai continuar, mas a princípio é uma empresa que está num preço sobre lucro bacana, mais ou menos
próximo de 6, está melhor do que a Ferbasa aqui, e é uma empresa também que eu, no final das contas, também gosto. Se a gente olhar aqui a Gerdau, que é a empresa que vai entrar, 12,76 de dividendo, excelente. 11 recomendações de compra e 4 neutras, um upside aí de até 27% para quem quer entrar. Note que ela já teve uma queda boa aqui no seu lucro, porque é commodity, e as commodities metálicas aí não estão muito fáceis ultimamente, né? Mas o seu crescimento de receita de 17,42 e o seu crescimento de lucro não está nada aqui. Por que não está nada aqui? Porque está pegando com algum número desse aqui, talvez 2016 negativo ou 2017 negativo ainda, comparando negativo com positivo, deve estar comparando 17 com 22, o status invest, está dando um número que não é divisível. E aí a gente tem aqui dividendos dela, geralmente março, agosto, maio e até mesmo novembro. Boa pagadora de dividendo, a Gerdau ultimamente. Se eu pegar aqui agora financeiro, a gente tinha aqui o financeiro, a Itaúsa, e vai continuar com a Itaúsa, novamente Itaúsa, apesar de não estar mais distribuindo aquele dividendo, de vez em quando ela até sai daqui, porque o nosso critério mínimo é de 6% de dividendo, ela continua aqui, e aí a gente vai ter ali que ela tem um upside de 16,36, 4 recomendações de compra, 2 neutras, é uma empresa que tem lucros mais constantes, tá vendo? Caiu aqui em 2020, pandemia, mas não é aquela empresa que dispara seu lucro. O lucro é muito mais constante, banco também é assim. Alguns bancos têm crescido muito, como o Banco do Brasil, por exemplo, mas no geral é isso que está aqui. Como a gente coloca aqui o critério de crescimento, veja que apesar de tudo, ela tem um crescimento de 10, 11%, que é maior do que a inflação. Então ela vem se atualizando sim, tem um ROI bacana, tem uma margem gigantesca, porque é uma hold, né, tem um patrimônio, uma receita muito pequena, próximo do seu lucro, na verdade, e ela tem um ROI ali de 17,26. Vindo aqui agora para o próximo, que até agora todos os setores teve alguma coisa. Ó. Já tecnologia da informação, não tem nada. Você coloca aqui a tecnologia da informação, querer buscar. Opa, não tem nada. Quando a gente coloca aqui saúde, não é que o setor de saúde e tecnologia da informação são ruins. A questão é, pelos nossos critérios e pelo que a gente vê geralmente, elas são sempre caras. E aí não aparece nada aqui. Tá? A gente não consegue colocar nenhuma empresa desses setores. Petróleo, a gente tem boas empresas, mas elas não aparecem aqui pelos critérios que a gente está colocando. A única que tem aparecido aqui é a Petrobras, que vai continuar aqui. E a Petrobras dispensa apresentação, dividend yield gigantesca, a maior pagadora ainda de dividendo do nosso Brasil, PL praticamente de graça por esses critérios aqui. A gente tem aí a Petrobras no papel, com seus números atuais, como provavelmente a melhor empresa da Bolsa. Tem toda a questão de governança, toda a questão de passado, que você tem que tomar cuidado, empresa do governo, um monte de coisa. O preço do petróleo sobe lá fora, aí, teoricamente, com o petróleo mais caro lá fora, deveria ser bom para a Petrobras, porque ela vai aumentar seu preço, mas aí começa politicagem, o governo não quer aumentar o preço, porque vai aumentar o preço da população, que até tem lá sua lógica, não estou aqui discutindo a lógica, mas a questão toda é, Petrobras é complicada, mas quem tem investido nela nos últimos meses tem ganhado dinheiro demais, muito dinheiro, é uma empresa muito boa em todos os critérios que a gente está vendo aí por enquanto. Comunicações, TIM, óbvio que não, mas TIM e Vivo não tem aparecido aqui também, não tem dado as caras. Então, se vocês verem, né, a gente continua com as mesmas empresas, mesmo com essa disparada que a gente teve de 6,85, elas continuam estando boas empresas, com bons critérios, até os nossos bônus vão continuar aqui, eu não vou mexer em nada, você não precisa ficar rodando carteira toda hora. Passaram-se 3 semanas, nossa carteira subiu 6,85, no acumulado já 8,79, a gente vem mexendo muito pouco nos ativos que a gente vem colocando aqui, porque critério bom é o critério que você precisa mexer o mínimo possível. A empresa continua boa, seu lucro continua aumentando, seu dividendo continua aumentando, não é porque ela disparou 13%, 17% em 3 semanas que você vai vender, a não ser, óbvio, que você queira fazer ali um swing trade, queira fazer uma operação mais curta, não tem problema nenhum também. Nosso critério aqui não vai mudar. Se a empresa continua boa dentre todos os seus pares, o que a gente fez aqui de divisão, ela continua sendo melhor, para a gente vai continuar. Se você curtiu, não esquece, dá o like, compartilha e fica com a gente até o próximo vídeo.